Agora que a gente já sabe o que é uma história, uma narrativa, a gente precisa entender por que que elas existem, né? Então, algumas perguntas que todo criador de histórias deve se fazer. Então, por que que nós criamos histórias? Qual que é a necessidade que elas suprem? O que que elas têm de especial, tá? Não adianta a gente só pensar, porque eu gosto de histórias, é muito agradável. Não, existe uma razão para isso. Por que todo mundo gosta de histórias, né? Por que que elas são tão necessárias, né? As pessoas buscam as histórias, tá? Bem, porque justamente a história permite que a gente vivencie acontecimentos, experiências que estão fora das nossas limitações físicas e temporais também. Então, é isso, né? A história vai permitir que a gente, através do olhar de um determinado personagem, vivencie ali uma determinada situação, ok? No fundo, toda a história ela é uma ferramenta de aprendizado, ela nos ensina sobre o universo, sobre a realidade e sobre os seres que habitam essa realidade, sobre os seres humanos, ok? E no fundo, ao ensinar algo, né, ou ao reforçar algo que a gente já sabe sobre a realidade, sobre a humanidade, as histórias vão sim influenciar as pessoas, né? Não é à toa aí que a gente tem uma indústria cultural tão forte, né? E essa indústria cultural, ela de fato influencia comportamentos, por mais que seja de uma forma indireta, não é uma forma óbvia, tá? Não é porque você vai assistir uma história violenta que você vai se tornar uma pessoa violenta, por exemplo. Tá? Não é essa relação tão direta assim, né? E meio maniqueísta, tá? Mas claro que quando você se apercebe de coisas e você vivencia experiências que vão te tocar de uma determinada maneira, aquilo vai influenciar, por menor que seja, né? Aquilo vai influenciar o seu dia a dia, algumas atitudes que você vai ter, algumas escolhas que você vai fazer a partir dali, tá? E eu acho que o interessante é isso, tá? Existe essa função quase que social da história, né? Que é influenciar as pessoas, e sempre foi essa a função da história. Tá? Que era o quê? Manter conhecimentos importantes. Né? Então, se você imagina aquelas histórias que eram contadas de pai para filho lá nas civilizações antigas, né? Primordiais, né? Primitivas, o que a gente tinha? Eram histórias que, no fundo, tinham um grande objetivo de manter valores que eram importantes para a sobrevivência daquele grupo. Né? E não é à toa que as principais histórias eram histórias heróicas, né? De pessoas que de alguma forma salvavam aquele coletivo, e histórias mitológicas, né? Histórias que falavam sobre a origem do mundo, como que surgiram determinadas coisas, né? Como surgiu a humanidade, como surgiu o planeta, né? A natureza, elementos da natureza e por aí vai. Porque eram conhecimentos considerados fundamentais para a compreensão do mundo. Né? E é claro que essas histórias sempre influenciavam, né, aquelas pessoas e continuam influenciando até hoje, por mais que de uma forma diferente. Okay? Então é importante a gente se ater a isso, entender a função da história e criar histórias também que busquem ter uma função específica, né? Influenciar as pessoas de uma forma específica.